em Atos e que nos chegam de maneira permanente e de maneira contínua. A gente sempre lembra, e eu sempre tenho lembrado, que a Bíblia tem duas faces. A Bíblia tem a face da exposição cultural, mais circunstancial, mais histórica, e que tem a ver com hábitos e costumes do povo daquela época. E essa parte da Bíblia é uma parte de informação histórica tão somente. Nós temos que ter muito cuidado para separarmos o que é uma informação cultural, histórica, de hábitos e costumes daquela época de 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, e saber fazer essa diferenciação da parte da Bíblia, que é a parte dos princípios e dos valores. Então, a mesma coisa acontece também com o livro de Atos. Nós encontramos no livro de Atos uma primeira coisa, e eu já falei algumas coisas quando nós fizemos a introdução mais abrangente sobre esse livro, não é? A primeira coisa que eu quis deixar bem claro é que o livro de Atos nos mostra que quando Deus não consegue ir pela igreja, ele vai por fora. Então, a gente vê isso muitas vezes no livro de Atos. Há certos momentos em que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros momentos, a igreja dos apóstolos, não compreendeu exatamente o que Deus estava querendo, e como Deus não conseguiu ir por ela, ele foi por fora. Foi o que aconteceu, por exemplo, na experiência do chamado do personagem que se torna o personagem mais especial do livro de Atos, que é o apóstolo Paulo. A igreja tinha escolhido que Matias é que substituiria Judas. Mas Deus já tinha escolhido outra coisa. Mas Deus também não se deixa amarrar, às vezes, pelo que a igreja não consegue compreender o que Deus quer. Aí Deus foi por fora e chamou Paulo, que foi, inclusive, teve uma reação muito temerosa da igreja, né? Uma perplexidade muito grande. Agora, esse que estava matando cristãos, a gente vai ter que receber entre a gente? Será que ele não está vindo para espiar e coisas do tipo? Mas Deus não se deixa amarrar nos seus propósitos. Quando a igreja não compreende o que ele quer, ele vai por fora. Isso é uma coisa que fica muito clara em vários aspectos do livro de Atos. Uma outra coisa que fica muito clara no livro de Atos é que não há uma unicidade formal da igreja no livro de Atos. A igreja, porque foi se estabelecendo em lugares com hábitos, costumes e cultura diferente, ela preservava o que havia de conteúdo no ensino apostólico, mas ao mesmo tempo as igrejas foram se formando dentro dos contextos culturais em que iam se inserindo. De maneira que não tem nem como a gente dizer a igreja do livro de Atos. Porque quando a gente diz a igreja do livro de Atos, a gente pergunta qual delas. Vamos ser igual à igreja do livro de Atos. Mas qual delas? A igreja de Jerusalém? A igreja de Antioquia? Qual igreja que a gente quer seguir o padrão? Não são os padrões formais que a gente segue. Até porque não há padrões formais na igreja, no livro de Atos. E nem no Novo Testamento como um todo. Por exemplo, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: as mulheres não devem falar na igreja. Isto é, não devem falar no culto, não devem falar em reuniões, não devem ensinar nada. As mulheres devem ficar quietas, e aí ele acrescenta, porque é indecente que uma mulher fale numa igreja. Então, quando a gente vê que o apóstolo Paulo está dizendo isso, e se a gente quiser pegar essa orientação do apóstolo Paulo, e em vez de entendê-la como uma questão cultural, entender como uma questão de princípios, a gente teria que impor sobre a igreja essa regra única. Mulheres na igreja não falam. Mas aí quando a gente chega na carta aos Romanos, a gente vê
Paulo fazendo elogios a várias mulheres, ao que elas estavam fazendo, inclusive a uma determinada Febe, de quem nós não sabemos muito, mas a quem o apóstolo Paulo usa, a palavra que é traduzida como serva, mas que no original grego é a palavra diáconos. Então, primeiro que Paulo, se quisesse chamar Febe só de serva, teria usado a palavra doulos, que significa aquele que serve. Temos aqui uma mulher que é uma serva, temos aqui uma doulos. Mas não foi isso que ele usou. Ele chamou Febe de diáconos. Ele usou a expressão que também significa servo, mas que era usada na igreja para especificar uma função dentro da igreja. A função do diácono, a função do servo. O que nos deixa entender que, se em Corinto as mulheres não podiam falar, em Roma elas eram diaconisas. E ocupavam funções. E, por conseguinte, eram líderes. Então, não tem como a gente fixar fórmulas, padrões formais no livro de Atos. O que a gente precisa procurar são os princípios que têm um conteúdo que regeriam qualquer igreja em qualquer padrão cultural. Em qualquer forma cultural de hábitos e costumes, há certo conteúdo de essência que não pode se abrir mão dele. Então, essa é uma coisa que a gente aprende no livro de Atos, e o que nós estamos tentando tirar do livro de Atos é isso, são os princípios e os valores. Por quê? Somos uma igreja completamente diferente daquela. Nós somos uma igreja do século XXI, aquela era uma igreja do século I. Nós somos uma igreja de uma mentalidade individualista, aquela era uma igreja de uma individualidade coletivista. Nós somos uma igreja de uma cultura que não admite escravos. Aquela era uma igreja que convivia com uma cultura em que escravos eram comuns. Você vê que não há nenhum texto do Novo Testamento combatendo a escravidão. Nenhum. A não ser a escravidão do pecado. Mas mesmo Paulo, quando escreve a carta a Filemon, ele não faz um tratado contra a escravidão para Filemon. Ele pede que Filemon receba aquele com quem ele havia se encontrado e que era escravo de Filemon e tinha se convertido nas suas celas, o receba como um irmão agora e o perdoe por ter fugido. Mas ele não aproveita para fazer um tratado contra a escravidão. Era uma cultura escravagista. A nossa igreja já vive numa cultura que não é escravagista. A nossa igreja vive numa cultura capitalista ocidental. Não havia capitalismo naquele tempo e a cultura era oriental. Então a nossa maneira de ver o mundo, de interpretar o mundo e de nos posicionarmos no mundo é completamente diferente em termos de cultura, de hábitos e costumes, do que era o primeiro século. Seria uma loucura completa, uma insanidade total, nós dizermos, vamos voltar a ser exatamente o que era a cultura daquele tempo, o que eram os hábitos e costumes daquele tempo. Então não é isso que nos interessa quando a gente lê esses textos da Bíblia. Os hábitos e culturas servem apenas como informação histórica. E até porque o contexto dos hábitos e costumes ajuda a entender muitas coisas que foram ditas e foram feitas. Mas fora esse interesse, o que nos importa retirar do livro de Atos são princípios e valores que servem para todas as igrejas em todos os momentos. Eu vou dar na mensagem de hoje, num dos tópicos, um exemplo muito mais claro disso que eu estou falando, para ficar de maneira mais esclarecida isso também. A gente já fez uma abertura sobre o livro de Atos e na última vez, antes do aniversário da igreja, semana passada, em que eu trabalhei um outro texto, mas voltamos agora a Atos, já vimos o momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, sela a igreja como igreja de Cristo. E agora nós vamos avançar um pouco mais, nós vamos chegar no capítulo 2, nos versos 41 até 47, que é uma outra coisa que acontece também no livro de Atos muito, que são chamados resumos. O autor de Atos foi Lucas. Lucas escreve o primeiro tratado, ó Teófilo,
que é o Evangelho, e depois escreve também o livro de Atos. No Evangelho, Lucas vai narrar os episódios do ministério de Cristo. No livro de Atos, Lucas vai narrar esses primeiros anos da igreja. Agora, depois de narrar uma grande porção de coisas, como ele fez, a partir do capítulo 1, ele narra lá o início da igreja, a igreja orando, depois no capítulo 2, Pentecostes, o Espírito sendo derramado e tal, aí ele para e faz o que a gente chama de uma síntese de tudo, que é o que acontece nesse trecho, antes de começar uma outra parte. Aí ele começa uma outra parte, vai, narra, depois para, faz uma outra síntese. A gente vai encontrar várias dessas sínteses em que Lucas para e faz um resumo de tudo, com poucas palavras, e depois vai se dar em narrativas mais longas nos outros entremeios. E esse é um primeiro resumo. É o primeiro resumo que Lucas faz de tudo que se desenvolveu antes, nos 2 capítulos anteriores. E no versículo 41, ele começa o resumo de tudo, dizendo o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo de Jerusalém. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Bom, então deixa eu ver se eu consigo, em pouco tempo aí que temos, para dizer tudo o que eu quero. Nesse primeiro resumo, a gente encontra alguns desses princípios e valores que eu fiz referência. Aquilo que realmente nos interessa e que nos serve. Que serviu para eles, serve para nós, e vai servir para a igreja. Como eu sou uma pessoa extremamente otimista com esse negócio, eu acho que a volta de Cristo ainda está muito longe. Pelo menos nos próximos 5.000 anos de igreja vai servir lá também, se a igreja existir ainda nos próximos 5.000 anos. É que toda civilização acha que ela é a última. A gente sempre pensa, não, somos a última civilização, depois de nós não vem mais nada. E sempre foi assim, e sempre teve uma civilização que veio depois. E depois a gente tem que se entregar ao fato de que não fomos nada mais do que só mais uma civilização no mundo que apareceu, desapareceu e veio outra. A Bíblia não fala que a volta de Cristo está próxima por causa daqueles sinais. A Bíblia fala que a volta de Cristo vai acontecer por causa daqueles sinais. Terremoto, guerra, sempre houve no mundo. Não são sinais de que Cristo está voltando agora. São sinais de que Cristo vai voltar. E como essa questão da volta de Cristo se refere a Ele, não a nós, aí a gente pode ser pessimista ou otimista. Você pode ser pessimista e dizer, não, nós somos a última civilização, Cristo está voltando, depois de nós o dilúvio acaba e não tem mais nada. Ou você pode ser otimista e dizer, nós somos só mais uma civilização. Talvez o mundo ainda dure mais uns 5.000 anos, e não seremos nada mais do que o rodapé, talvez uma linha na história da humanidade. Bom, o fato é que essa questão é com Deus, como dizia minha avó, deixe Deus com o seu mundo. Então deixa Deus com o mundo, e Deus é que vai definir essas coisas. Mas se a igreja existir daqui 5.000 anos ainda, esses valores serão os mesmos. Quais são esses valores? A primeira coisa que esse texto nos informa é que há uma relação entre quantidade e qualidade. Que é esse primeiro versículo que lemos, o verso 41. Foram 3.000 os que se decidiram e foram batizados. Então há uma correlação disso. Deus não procura apenas qualidade. Ele procura também quantidade, é claro. Foi muito bom aqueles 3.000, essa é a primeiro censo. Logo depois vem um texto que diz que chegavam já a 5.000.
e depois aí perdem a conta, não contam mais. Então é claro que Deus quer quantidade. Ele quer que a palavra dele seja exposta e levada ao maior número possível de pessoas e que o maior número possível de pessoas sigam o conhecimento do Evangelho, mas ele também quer qualidade, por isso elas foram batizadas. Ele quer compromisso com a sua palavra, ele quer compromisso com o reino. O batismo significa que não só eu conheci a Cristo, mas eu estou me comprometendo com Ele, de ter uma vida com Ele e de submeter a minha vida ao senhorio dEle. Por isso a pessoa, quando batiza, está dizendo que ela morreu e ressuscitou. Então não é só uma questão de 3.000 pessoas a mais. É uma questão de que essas 3.000 pessoas a mais foram batizadas. Estabeleceram um compromisso de vida. No seu batismo, elas quiseram dizer, olha, o que está acontecendo aqui é uma mudança, uma transformação. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho um novo andar, eu tenho uma nova vida. É um compromisso de vida. Então, o primeiro conceito com o qual a igreja tem que trabalhar é, ela não pode se preocupar só com quantidade, assim como ela não pode se preocupar só com qualidade, ela deve se preocupar com as duas coisas. Nessa medida exata, nesse balanço exato de quantidade e qualidade caminhando como duas asas do mesmo voo. Duas asas para alçar o mesmo voo. A asa da qualidade, a asa da quantidade. Essa é a primeira coisa, serve para qualquer igreja. Lá no pátio do Templo de Jerusalém, numa arena africana, num apartamento escondido na China, junto aos túmulos do cemitério, como muitos cristãos do primeiro século, durante a perseguição romana, tiveram que se reunir, escondidos nos cemitérios, ou num templo como esse que nós estamos. O conceito é o mesmo. Igreja tem que ter qualidade e quantidade vinculadas. A gente tem que se preocupar em crescer, mas tem que se preocupar também em crescer, em que pessoas se batizam, ou no sentido de que pessoas se comprometem a assumir aquilo que a palavra de Deus está transformando nas suas vidas. A segunda coisa que a gente percebe aqui, que também são princípios e valores que servem para qualquer igreja, nesse resumo que Lucas está fazendo, são as práticas devocionais. Vejam que aqueles que, no dia do Pentecostes, se converteram, quase 3.000, e se batizaram, o que é que eles faziam? Diz o verso 42 que eles, primeiro, ensinavam a palavra e aprendiam a palavra. O ensino da palavra. Segundo, exerciam a comunhão. Estavam juntos, trocando experiências, intercedendo uns pelos outros. Terceiro, celebravam a ceia, que é o partir o pão, que foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou e que identificava de modo muito especial a igreja. Normalmente essas igrejas, quando começaram a se reunir, elas seguiam o estilo do culto das sinagogas. Eram todos judeus, então eles faziam mais ou menos o que na sinagoga se fazia. Liam as escrituras, se tirava uma oferta, havia uma reflexão sobre a escritura, havia o cântico dos salmos. O elemento novo que eles colocaram foi a celebração da ceia, que na sinagoga não tinha, mas que os cristãos colocaram como elemento novo, identificador daquilo que agora eles estavam vivendo, que era o partir do pão. Então eles estavam juntos no ensino, na comunhão, no partir do pão, na oração, que também é uma prática devocional, e aqui nós temos o segundo princípio. Não é só uma questão de qualidade e quantidade acontecerem juntas. É também uma questão de que temos de ter práticas devocionais para que a nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus seja mantido. Isso é para aquela igreja no pátio da igreja de do Templo de Jerusalém, é para essa igreja no apartamento na China, é para essa igreja dentro do túmulo, ou junto ao túmulo, não dentro do túmulo, e para um templo como esse que nós estamos. Para qualquer igreja. Práticas devocionais. Você participa do ensino da palavra e aprende a palavra. Você ora. Você troca experiências com seus irmãos.
e você parte o pão, celebra a ceia. Isso era fundamental. Não tinham templos, não tinham instrumentos musicais, não tinham holofotes, não tinha transmissão pela internet, não tinha tecnologia a serviço deles, não tinham carros para ir aos cultos, mas funcionava. Funcionava porque era ensino da palavra, era oração, era comunhão, era ceia. Esse é um conceito importante. Uma igreja não se faz pela parafernália que a completa. Uma igreja se faz pela essência da qual ela não pode abrir mão. Se um dia perdermos tudo isso que temos aqui, e tivermos de nos reunir numa esquina, e ali naquela esquina, a gente estudar a palavra, orar junto, celebrar a ceia, nós continuaremos sendo a mesmíssima igreja e nada vai mudar. Essa é que é a diferença. Então, o primeiro conceito é esse: quantidade e qualidade caminhando juntos, porque os 3.000 se batizaram, se comprometeram em seguir o senhorio de Cristo. O segundo princípio é esse: o que faz uma igreja não é o seu entorno, não é o seu equipamento, não é aquilo que hoje nós temos a facilidade de ter, mas é a sua essência de ensino da palavra, oração, comunhão, celebração da ceia, e tudo que caracteriza essencialmente a igreja. O terceiro princípio vem logo depois, quando Lucas diz que, por causa dos milagres e prodígios que os apóstolos realizavam, as pessoas criam. Havia um testemunho chancelado pelos milagres e pelos prodígios. E essa aqui é uma coisa que está dentro daquilo que eu disse. Não são os padrões formais, mas o que eles querem dizer que devemos fazer. Houve ressurreições na Bíblia. Mas nenhum de nós tem o direito de chegar num culto fúnebre e ordenar ao morto que levante. E nunca ouvimos dizer que isso tenha acontecido. Houve paralíticos andando na Bíblia. Mas nenhum de nós pode basear a pregação em cima disso, querendo chancelar a sua pregação a partir de um paralítico que faça andar. Porque não é assim que acontece. Nós não vemos todos os paralíticos que creem saírem andando. Nem todos os cegos que creem começarem a ver. O que importa nesse texto é a chancela do testemunho. O que aqueles prodígios e milagres manifestavam é que Deus estava apoiando o testemunho que aqueles apóstolos estavam dando. E o princípio que nós tiramos daqui e que define o que é a igreja é que o testemunho que damos da nossa vida, da nossa fé, está chancelado por Deus, está chancelado pelo Espírito de Deus. Nós não estamos falando de outros assuntos menos importantes. Nós não estamos falando do novo ministro ou do antigo. Não se trata de discutir qual é o melhor time de futebol. Não se trata de discutir as decorrências da primeira foto do buraco negro no universo. Todas essas conversas são conversas úteis, necessárias e têm seus lugares, mas quando nós falamos do Evangelho e testemunhamos do Evangelho, não é uma conversa comum.
É um testemunho chancelado pelo Espírito. E digo mais, é um testemunho que vem com o poder do Espírito. Você, ao dar seu testemunho, pode não fazer um paralítico andar, mas pode fazer muito melhor do que isso, mudar a vida daquele homem. Pode não fazer uma cega ver, mas pode fazer muito mais do que isso. Pode levar aquela cega a um novo nascimento em Cristo. Pode mudar a vida de alguém. Porque o seu testemunho está chancelado pelo Espírito. Quando você fala do seu time preferido, não é o Espírito que está falando por você. Muito menos se é o Flamengo, por exemplo. Ou quando você fala sobre o seu partido político, ou quando você fala da última descoberta científica, não é o Espírito que está usando você para falar. Isso é uma questão de intelecto, é uma questão de conhecimento das informações, é uma questão de ler jornal. Qualquer ateu pode fazer comentários desses. Mas quando você dá testemunho do Evangelho e muda a vida de alguém, o Espírito Santo está em você usando sua vida. Essa é a chancela. E esse conceito de que o Espírito chancela o nosso testemunho serve tanto para a igreja no pátio do Templo de Jerusalém, quanto para a igreja junto do túmulo no cemitério, quanto para a igreja naquele apartamento da China, quanto para esse templo aqui em que nós estamos. Serve sempre. Quarta e penúltima coisa. Esse texto nos mostra, eu vou entrar um pouquinho no tempo, eu sei disso, mas também eu fico fazendo aviso aqui o tempo todo e eu mesmo me atraso. O texto diz que eles venderam tudo, todo mundo que tinha alguma coisa vendeu tudo e distribuiu o que tinha entre os pobres. Se você tivesse concordado comigo que tudo o que aconteceu em termos de cultura e em termos de hábitos devesse ser respeitado ao pé da letra, eu tenho certeza que aqui você ia pensar duas vezes. Vender tudo o que você tem e sair distribuindo aos pobres como um São Francisco da vida qualquer, como um franciscano desses. E é claro que a gente não leva isso ao pé da letra. É óbvio que não. O que o texto está falando é de uma escatologia primitiva. Cristo foi, Cristo volta. Está voltando. Eles ficaram olhando, esperando que Cristo voltasse. E aquela impressão de que Cristo ia voltar logo, ficou. Eles estavam esperando que Cristo voltasse 2 dias depois, 4 dias depois, 1 semana depois. Então saíram vendendo as coisas, porque olha, se Cristo vai voltar depois de amanhã, na semana seguinte, eu não preciso guardar nada. Cristo vai voltar, a gente vai para a vida eterna, para que eu preciso ter? Então saíram vendendo as coisas, distribuindo para os pobres. Não iam precisar daquilo. Só que Cristo não voltou. Nem na primeira semana, nem no mês seguinte, nem 2000 anos depois. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta dele, que foi Tessalonicenses, que faz uma exposição detalhada de como vai ser a volta de Cristo. Foi a primeira carta. Estava lá naquela febre escatológica, naquela febre apocalíptica. Depois, à medida que o tempo foi passando, quando ele escreve Efésios, por exemplo, que ele está explicando como é que a igreja deve fazer e funcionar, o foco muda. O foco deixa de ser a volta de Cristo e passa a ser a igreja. Aí em Efésios você encontra 2 frases sobre a volta de Cristo. Em Tessalonicenses é um capítulo todo. Em Efésios são 2 frases. Porque mudou o foco. Eles chegaram à conclusão que Cristo não vai voltar tão logo quanto a gente imagina. Então vamos trabalhar. Então vamos organizar a igreja. Então vamos definir nossas prioridades de trabalho. É essa mudança que houve nas tônicas de Paulo, desde a sua primeira carta até as últimas. Então o que você tem aqui é o conceito de a igreja se juntar para ajudar necessitados. Esse conceito sim. A igreja tem que estar sempre com seus olhos abertos para a realidade social em que está inserida. Aqueles que são os vulneráveis da sociedade. E a igreja tem que olhar para eles. E não necessariamente fazer o que fizeram aqui achando que Cristo ia voltar amanhã, mas o princípio do olhar social.
O princípio da preocupação com aquele que é carente, com o que sofre. Esse princípio a igreja precisa manter. Não há pregação do evangelho sem a ótica social. Não há como falar do Pai Nosso sem falar do Pão Nosso. As duas coisas também têm que andar juntas. E por fim, para encerrar, a nova concepção de culto também é um conceito que nós encontramos aí. O que é que o texto diz? Que eles estavam no pátio do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém que Herodes construiu ou reconstruiu tinha um pátio enorme, que era 4, 5 vezes maior que esse pátio de estacionamento onde vocês param os carros aí. E aí eles iam para lá e se reuniam lá. Mas o texto diz também que eles se reuniam nas casas. Às vezes junto do templo, às vezes nas casas. Quando o Império Romano entrou em Jerusalém e acabou com o templo, nem junto do templo tinham. Tinha que ser só nas casas. Essa nova concepção de presença de Deus onde estamos, de culto onde estamos, e de que a nossa casa pode ser sim lugar onde nós temos encontros de comunhão, que é a ideia de nós promovermos durante a semana esses nossos grupos de comunhão, se reunindo para orarem juntos, estudarem a palavra juntos, etc. Esse conceito de culto no templo, culto formal no templo aos domingos, não é o único conceito que existe no livro de Atos. Eles se reuniam também todos os dias, diz o texto. Não era só domingo, era todos os dias. Todos os dias. No templo, nas casas. Porque o domingo não virou um novo sábado para eles. Quando eles podiam, eles estavam juntos. Celebrando a ceia, partindo o pão. Orando juntos, repartindo juntos a palavra. E agora eu quero terminar com uma última palavra de conclusão desse resumo de Atos que nós temos aí. Que é a última expressão que é usada no texto quando o autor diz: e o Senhor foi acrescentando a eles aqueles que se iam salvando. Preste bem atenção nisso. Esses são valores e princípios que servem para sempre para a igreja. E entre eles há este: estamos sob a condução e sob a graça de Deus. Assim como Deus foi acrescentando a eles, conduzindo, levando, abrindo os caminhos. Eles estavam conscientes de que estavam sob a graça. E tudo eles atribuíam a isso. O que você tem aqui é uma palavra final de gratidão. Deus fez isso. Deus acrescentou esses 3.000. Deus nos deu a sua palavra. Deus ouve as nossas orações. Deus deu seu corpo, por isso a gente parte o pão. Deus nos inspira a ajudar aqueles que precisam da gente. Deus nos dá isso. É Deus que conduz a sua igreja. Ele vai acrescentando, Ele vai conduzindo, Ele vai levando. O principal de tudo isso é o seguinte: naquele dia, no pátio de Jerusalém, na igreja no apartamento da China, na igreja do Império Romano se reunindo junto aos túmulos, ou na igreja de Barão da Taquara, neste templo, na Praça Seca, a igreja de Cristo está sob a graça de Deus. E Deus é que nos conduz. Então tudo tem que começar com a gratidão. Agradeça por você pertencer à igreja de Cristo. Agradeça por você poder cultuar. Agradeça por você poder servir. Agradeça pelas oportunidades que você tem de, com seus dons, abençoar outros. Agradeça por você ter os dons que tem. Agradeça por você fazer parte do corpo de Cristo. Agradeça por estar num culto agora como este, todos juntos louvando a Deus. Sabe por quê? Agradeça. Porque é o Senhor que vai acrescentando aqueles que Ele salva. Não somos nós que fazemos isso. Deus é que faz. Não merecemos, não fazemos, não conquistamos. É a graça de Deus que nos dá esse eterno presente. Que o Senhor assim nos conduza e conforte.
Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando este último hino. Sou feliz com Jesus, já que a gente tem que agradecer, porque é Ele que faz tudo, é Ele